Saúdo a todos aqui presentes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos, as pessoas na live também, e a todos meus irmãos aqui presentes. Eu vou estar aqui nessa noite linda, nessa noite gloriosa, levando a palavra de Deus. Vou estar aqui lendo uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, que vai dizer: então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagavam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, a palavra começa agora Jesus a dizer acerca de uma parábola representando agora o céu, uma parábola na terra agora representando o céu, que o céu seria como 10 virgens, e o céu, aonde está nesse exato momento o nosso Senhor Jesus Cristo, com seus olhos como chama de fogo, olhando para a terra, contemplando as nossas vidas nessa hora, contemplando todas as ações e desígnios e intenção de todo homem. Nesse exato momento, o Deus poderoso, o teu Criador, Ele está olhando para a tua vida, e Ele está vendo nessa hora o que você está fazendo. Ele está te contemplando, e a palavra de Deus diz que o reino dos céus, a qual Jesus disse que iria com o Pai e nos prepararia morada, e quando tudo estivesse pronto, Ele viria, Ele nos levaria para estar com Ele para todos sempre. Esse reino é real, esse reino existe, e ele já existe e reina para todos sempre. E a palavra começa a dizer acerca de 10 virgens, porque Jesus chamou essas 10 mulheres de virgens. A palavra de Deus, ela diz que elas são virgens, pois eram puras. Quando a gente serve a Deus, quando a gente começa a buscar a Deus, a gente se arrepende, larga o mundo e começa a buscar a Deus, porque essas 10 virgens, todas conheciam Jesus, todas buscavam Jesus. Deus, Ele nos compara como pessoas puras, por isso pessoas virgens. Também, certa feita, Nicodemos pergunta para Jesus: como é possível o homem nascer de novo? Tem como ele entrar dentro do ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus dizendo: se não compreende as coisas aqui da terra que falo, quanto mais as celestiais. O homem que ele nasce de novo, ele nasce do Espírito. Ele é como o vento, ele não sabe de onde vem e ele não sabe para onde vai. Esse novo nascimento é de um homem que agora conhece Jesus, conhece a sua palavra, e ele larga o mundo, ele larga o pecado. O que mentia para de mentir, o que roubava para de roubar, o que adulterava para de adulterar, o que matava para de matar, o que enganava para de enganar. Esse é o novo nascimento, e Deus,
Ele assim tem como pureza o novo nascimento e também a menção das 10 virgens. E a palavra de Deus continua dizendo que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mas loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Então, vemos aqui, interessante, que eram 10 virgens, e 5 eram prudentes, e 5 eram loucas. A palavra de Deus menciona acerca de uma parábola, que havia 2 no moinho, e um foi levado, e o outro foi deixado. A palavra de Deus menciona também que haverá 2 numa cama, um será levado, e o outro será deixado. Um será levado para o céu, um será arrebatado com Jesus, e o outro será deixado. Então vemos que aí é a matemática, aonde um fica e o outro vai, aonde 5 ficam e 5 vão. Vemos essa palavra dentro da igreja, que nem todos que estão dentro da igreja, que nem todos que ali são chamados de virgens vão ser salvos, pois estão lá, mas estão sem azeite. E as 5 virgens que elas não prepararam, que elas não guardaram o seu azeite, elas vieram pedir às prudentes para que compartilhasse do seu azeite com elas, mas elas olhando e dizendo: não há mais tempo, não tem mais como, eu fiquei aqui anos jejuando, fiquei aqui anos orando, fiquei aqui anos buscando a Deus, guardando a palavra de Deus, guardando esse azeite. Você ficou no mundo, ficou brincando, ficou pecando, abusando da graça, e agora você quer pedir unção, você quer pedir azeite, mas não tem mais como eu te ajudar, pois eu vou tirar de mim e não vai fazer falta para mim. E elas, as prudentes, mandam que as loucas vá até os que compram, os que vendem a fé, os que vendem azeite. Essa palavra, ela menciona acerca que haveria pessoas que venderiam azeite, eles estavam vendendo a fé. Essa palavra das 10 virgens é acerca do fim dos tempos, e tem uma palavra, uma profecia na Bíblia, que no fim dos tempos, por avareza, farão comércio de vós. Muitas igrejas também estão vendendo a fé, muitas igrejas estão fazendo comércio de vocês, que vão ali buscar a Deus, e eles mentem para vocês dizendo que para você ser curado, você precisa pagar um voto, que para você ali receber uma libertação, você precisa fazer um voto de R$100, e vemos aqui se cumprindo que haveria homens que estavam vendendo azeite, estavam vendendo a fé. Isso não é verdade. Você não precisa pagar um voto para ter acesso a Jesus, é somente você se humilhar, dobrar os seus joelhos e pedir a Deus perdão. De graça foi dado, de graça recebeste, vinde e comprai sem dinheiro. A cédula que era contra nós, Jesus rasgou, Jesus ele pagou o preço por nós, e agora temos acesso a ele, se somente nos arrependemos e nos pedimos a Deus perdão por nossos pecados. Tardando o esposo, tosquenejaram todas. O interessante é que essas 10 virgens, todas no começo, quando começaram a buscar a Deus, todas essas 10 virgens, elas estavam ali no primeiro amor, elas estavam ali com todo o coração, amando a Deus acima de todas as coisas. Mas a palavra de Deus, ela diz que todas dormiram. Todas dormiram. Dormiram no momento que não era para dormir. Dormiram no momento onde a terra está próxima para o dia do juízo, aonde o pecado cresceu na terra e as almas estão perecendo sem salvação. As almas estão sem Jesus, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao
de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. As pessoas do mundo se enganam, dizendo: eu tenho Deus no coração, eu amo a Deus, mas Jesus disse: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e não há verdade nele. A forma de a gente amar a Deus é guardando a sua palavra, pois Jesus ele disse: que ouvir as minhas palavras e guardar, eu e o Pai o amará, viremos para ele e faremos morada, entraremos dentro do corpo dele. E se você tiver Jesus dentro do seu corpo, você verdadeiramente o ama, pois você escuta a sua voz e você obedece. E a palavra diz que todas tosquenejaram, as 10 virgens todas dormiram. O que era esse dormir? Se voltarmos a 20, a 30 anos atrás, nas praças, tinham pessoas, tinham servos de Deus, pregando a palavra, não por ganância, não por dinheiro, mas verdadeiramente porque ouviam a voz do Espírito Santo e viam a necessidade de ir atrás das almas, avisar elas que haverá o dia do juízo e que haverá o dia ou da condenação ou da salvação, e elas vinham para as praças com muito amor para pregar a palavra de Deus e para pregar a verdade. E hoje, cadê essas pessoas? Nós estamos aqui como se fosse o último respiro, o último respirar da igreja, uma igreja que se acovardou, de uma igreja que sumiu, de uma igreja que parou de ir atrás das almas, de uma igreja que fica presa dentro de 4 paredes e não vai nas praças mais pregar, anunciar a Jesus a salvação, que não faz mais evangelismos e ficam todos ali deixando as almas perecer sem salvação. Certa feita Jesus me disse: você não se engane enquanto a sua salvação, pois você não tem pregado a minha palavra. Jesus começou a me requerer que era necessário que eu pregasse a palavra dele. Jesus me disse também: as pessoas que estão aqui comigo, que andaram na terra, elas pregaram a minha palavra. E assim Jesus começou a me ensinar a necessidade de ir atrás das almas. E que igreja é essa que dormiram e que pararam de se importar com as vidas, que pararam de anunciar a salvação? Vocês dormiram, estão desagradando a Deus. No momento que Jesus mais precisou da igreja, a igreja se acovardou. No momento que Jesus mais precisou do nosso corpo, mais precisou da nossa voz para anunciar a sua palavra, todos dormiram. Mas à meia-noite, a palavra continua dizendo: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. O interessante dessa palavra é que à meia-noite teve um clamor. Quem sabe somos nós aqui para vocês nessa noite, dizendo: ei, Jesus está voltando. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Prepara-te, prepara-te. Um dia Jesus vai voltar para você. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Jesus vai voltar para você no dia que você morrer. Você vai encontrar com Deus, ou a sua absolvição e a sua salvação, ou a sua condenação. Mas a Bíblia menciona que haverá um tempo que esse céu ele será rasgado e montado num cavalo branco. Os seus olhos como chama de fogo. Descerá agora um ser resplandente, branco, brilha mais que o sol. Ele virá e ele descerá agora com seus santos, milhares de seus santos anjos, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, que ele está aqui na terra, pois Jesus tem saudade dela. Jesus quer casar com ela. Jesus, ele quer levar ela para morar no céu. Jesus, ele quer tirar nós desse tempo de trevas, desse mundo de destruição, desse mundo de pecado. Essa terra, ela já está entesourada para fogo. Aqui, esse mundo jaz do maligno, e o Satanás disse: a mim foi entregue. Esse mundo não tem mais jeito. O que precisamos entender é conhecer Jesus,
aceitar Jesus, viver na sua palavra e ir embora dessa terra. Jesus Cristo, Ele quer te salvar através da minha vida nessa noite. Ele está te avisando: se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos. Venha a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas a palavra continua dizendo que à meia-noite ouviu-se um clamor. À meia-noite, o interessante que à meia-noite é aonde as biqueiras estão mais estralando, as pessoas nas drogas, as pessoas na prostituição, os motéis estão lotados à meia-noite, as pessoas pecando, fazendo aquelas coisas erradas. E o que isso representa? Quem sabe agora, nesse exato momento, estamos a 11h59 ou a 11h50, estamos pertinho da meia-noite. E como eu posso dizer isso? Pois o mundo está tomado de trevas. O pecado, ele se alastrou, o pecado dominou e tomou a terra. Estamos próximos do dia da vinda do homem, estamos próximos aonde Jesus virá, e Ele destruirá tudo isso daqui. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então Jesus, no momento que Jesus volta agora, ele encontra aquelas pessoas que estão servindo ele, que estão em seu caminho, estão chorando, estão lutando contra o mundo, mas estão ali vivendo para Jesus, guardando a sua palavra, andando no caminho certo, vivendo em amor, vivendo em justiça. Jesus agora, com muita alegria e felicidade, o Espírito Santo dentro do corpo dos seus servos agora começa a arrebatar, começa a levar agora a igreja para o encontro com Jesus nos ares. E assim o Filho do Homem, ele tirará dessa terra o seu povo para todos sempre. Para onde ele estiver, o seu povo está também com ele. Mas a Bíblia, ela continua dizendo: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As virgens prudentes subiram agora com Jesus. Jesus fecha a porta, e vem também as virgens loucas e pedem agora: Jesus, abre-nos a porta. Mas Jesus nem sequer abriu a porta, nem para ver o rosto delas, e somente respondeu de dentro, dizendo: eu em verdade vos digo que eu não vos conheço. Então, aqui, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra que Jesus, ele se casa agora com a sua igreja. E aqueles que ficaram, que vão atrás tentar buscar, eles começam a bater na porta agora. E Jesus, ele não abre mais a porta, pois não haverá mais chance. Muitos estão enganados, muitos ficam ensinando que haverá segunda chance, para você ficar aqui pagando para ver, esperar o arrebatamento, para depois você ver que realmente a palavra de Deus é sério, e você tomar jeito na sua vida, e agora entregar a sua vida por amor de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que a porta se fechou, e Jesus não abriu ela de novo. Jesus, ele não é adúltero para fazer 2 casamentos, para casar 2 vezes. Jesus, ele casou com a sua igreja uma vez só, e depois não abriu mais a porta. Então,
que vocês, pessoas que estão aqui nessa praça, possam entender e possam compreender que é chegado o reino dos céus. Um dia você vai partir dessa terra, um dia o seu corpo irá tombar, irá voltar para o pó, pois do pó foi feito e do pó tornará. E a sua alma, para onde irá a sua alma? Se você morrer hoje, será que você vai subir com Jesus? Você verdadeiramente guardou a sua palavra? Você verdadeiramente conheceu Jesus? Conheceu a sua vontade? Conheceu a sua palavra? Ou você estava dormindo? Você estava ali simplesmente ignorando a Deus que todo dia batia na porta do teu coração? Pois eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus que estava todo dia colocando na sua mente e no seu coração: filho, vem para os meus caminhos. Filho, se arrepende dos seus pecados. Filho, vem me buscar. Filho, vem para a igreja. Muda de vida. Deixa essas coisas. O mundo é tudo ilusão. O mundo é tudo passageiro. Esse mundo ele passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E um dia a gente vai morrer. E se a gente morrer sem Jesus, inferno, seremos condenados. Mas enquanto a vida, a esperança, hoje vocês estão tendo mais uma chance, mais uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos salva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele quer salvar vocês, mas um dia a chance de vocês vai acabar. Um dia vocês irão morrer. O dia da morte é certo. Uma coisa é certa: a morte ela virá para todos nós. O tempo da gente se preparar agora. O tempo da gente se preparar hoje, para a gente vir e se casar com Deus, para a gente vir e morar para todo sempre, uma vida eterna com Jesus, uma vida onde não haverá mais morte, não haverá mais choro nem dor, pois as primeiras coisas passaram, mas haverá pranto e ranger de dente para aqueles que brincaram no mundo, que não buscaram a Jesus. E Jesus voltou para eles, e eles assim ficaram e morreram sem salvação. E agora, no dia do grande trono branco, os anjos amarrarão os pés e as mãos e lançarão no fogo eterno. Então Deus, ele não quer claramente que as pessoas vão para o inferno, mas as pessoas que escolhem ir. Como escolhemos ir para o inferno? A partir do momento que viramos as costas para Jesus, porque somos amantes de si mesmo. A palavra de Deus: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem quiser ganhar esse mundo, quem quiser ganhar essa vida, perderá a vida eterna. Mas quem perder essa vida por amor a Jesus, alcançará a vida eterna. Jesus Cristo, através da sua palavra que é poderosa, está alertando vocês: se arrependam enquanto é tempo. Vale a pena deixar esse mundo e servir a Deus. Vale a pena conhecer a Jesus. Se vocês começar agora a se arrepender, a deixar o que é errado, a começar a conhecer a palavra de Deus, a começar agora a buscar, começar a orar, começar a pedir perdão pelos pecados de vocês. A palavra de Deus diz que aquele que ele se arrepende, ele pede perdão e ele deixa o pecado, ele alcança a misericórdia. Se você começar a orar a Deus, começar a largar as coisas do mundo, você vai ter um encontro com Jesus. Pois Jesus, ele disse que aquele que o busca encontra, que Jesus, ele se manifestará àquele que o busca. Jesus, ele está de braços abertos nessa noite para alcançar o coração de vocês. Jesus está batendo na porta de vocês. Ei, dê ouvidos à palavra de Jesus enquanto é tempo. Esse mundo, ele vai acabar. Essa é a palavra da verdade, essa é a palavra da vida, é a salvação. Arrependei-vos enquanto é tempo, pois um dia vamos embora desse mundo. Eu estou agora finalizando a palavra do meu Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por essa noite. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, primeiramente, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Peço a Ti também, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, dos meus irmãos, e tenha também de todos aqui presentes, que o Senhor possa, meu Deus, fazer uma linda e grandiosa obra na vida deles. Eu sei, ó Pai, como o Senhor os amou, morrendo por eles na cruz, sofrendo
sofrendo, entregando a sua vida em sacrifício vivo por eles, e que agora o Senhor quer que eles reconheçam, o Senhor quer que eles te busquem, pois o Senhor quer salvá-los. Então, meu Deus, que o Senhor guarde a todos e que essa palavra venha frutificar dentro dos corações. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês.